pelo nosso auxiliar, vai nos trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus maravilhoso, em tua presença, meu Pai, eu apresento teu servo, Senhor, a qual vai nos trazer uma palavra esta noite. Senhor, Pai amado, continue abençoando a vida dele, Senhor, colocando, Senhor, as palavras. Glória a Deus. Retira tudo dele, meu Pai, e preenche com o teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar o pastor, a pastora, os diáconos, o presbítero, auxiliares, diaconismo e toda a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero, antes de começar a palavra, quero estender a minha gratidão a Deus por mais um dia estar na casa do Senhor Jesus. Quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, a qual sabemos que teve doente, mas nosso Deus cuidou. Eu estendo a minha rica gratidão a Deus por isso. Abra sua Bíblia rapidamente em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Aleluia. Gênesis 37, capítulo de número somente o 3, que diz assim: ora, Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de muitas cores. Tome seus assentos, dando glória a Deus. Irmãos, quando a Bíblia vem falando sobre José, muitas pessoas e muitos pregadores têm pregado essa palavra. É uma palavra bastante edificante para a nossa vida. É uma palavra que nos fortalece. Se a gente for olhar a vida desse homem, não foi fácil. Mas eu quero trazer para a igreja um pouco sobre o pai de José, que se chama Jacó, que era o terceiro patriarca da família. Ou seja, o patriarca, ele é o mais velho, é o que comanda a família, ele é o chefe. Ele era o terceiro patriarca mais velho daquela época, seguido do seu pai e do seu avô Jacó e Abraão. Glórias a Deus. Deus teve promessas grandes na vida daquele homem. Jacó teve suas mulheres Raquel, Léia, muitas traduções têm Lia, Bila e Zilpa. Raquel foi a estéril. Glórias a Deus. Teve também os seus filhos Rubens, filho de Lia, Simão, filho de Lia, Levi, filho de Lia, Judá, filho de Lia, Dan, filho de Bila, Naftali, de Bila, Gera, de Zilpa, Asser, de Zilpa, Zacar, de Lia, Zabulon, de Lia, José, de Raquel, e Benjamim, filho de Raquel. Esses 12 filhos, a Bíblia relata que havia o mais novo, que era Rubens, primogênito da família. E quando falamos desses homens de Deus, a gente vê uma tradição diferente. Começamos a ver um povo ao qual não desistia por nada da sua vida, um povo ao qual lutava, independente da situação que estava passando. Jacó, José, Abraão,
homens guerreiros. E quando falamos de mulher estéril, a Bíblia ela relata algumas mulheres estéreis naquela época, que tinha Sara, que encontra-se em Gênesis capítulo 16, versículo 1, a mulher de Abimeleque, que encontra-se em Gênesis 20, 18, as servas de Abimeleque, que encontra-se também em Gênesis 20, 18, Rebeca, que está lá em Gênesis 25, 21, Raquel, Gênesis capítulo 30, versículo 11, mãe de Sansão, está lá em Juízes capítulo 13, versículo 2, Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, Mical, 2 Samuel capítulo 6, versículo 18 ao 23, Sunamita, 2 Reis 4, 14, e para fechar as 10 mulheres, Estéril, Isabel, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 7. Só lembrando que Mical não era estéril, mas por desobediência e por desonrar o rei Davi, Deus fechou a madre dela. Glórias a Deus. E quando falamos de mulher estéril, vejamos que Deus ele fecha a madre de uma, mas Deus concede que abra de outra, como Ana, como Raquel, como Sara. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus ele fecha e abre a madre. Mas quando Deus abre uma madre, é para viver algo maior. Quando Deus vem abrir a madre da mulher, é para viver as coisas de Deus. E agora Deus abre e dá a essas mulheres para ter filhos. Elas vão viver uma vida diferente. Mas eu quero trazer para a igreja uns pontos que me chamou a atenção. Que lá em Gênesis 3, 7, Deus muda o nome. Quer ver? Lá em Gênesis capítulo 35, quando Jacó ele briga com o anjo de Deus, o anjo agora tem uma disputa corporal entre ele e Jacó, mas Jacó não abre mão e continua a brigar corporalmente com o anjo. Aí Deus se agracia dele e fala que agora o nome dele não será mais Jacó. Pela perseverança dele, o nome dele passa a ser Israel, que tem significado: permita que Deus prevaleça. Permita que Deus prevaleça em sua vida, independente de qualquer situação. Permita que Deus ele se faça presente em sua vida. Aleluia. E um dos pontos que a gente vê é essa mudança de nome. O que eu quero dizer para a igreja? Que quando a gente vivia no mundão, a gente era conhecido por outro nome. Eu mesmo era conhecido, desculpa a palavra, pelo beberrão, havia um bêbado. Mas quando Deus resgata, quando Deus traz para a presença dele, cuida, limpa e dá um nome novo, passamos a sentar em cadeira de príncipe e tem um nome novo. Hoje ninguém me vê para a glória de Deus chamado mais beberrão, é o nome de Deus. Hoje ninguém me vê mais, ninguém me chamando por apelido. Lá vem o bebo, não, é o servo do Senhor Jesus. O que é isso? É Deus me dando o nome. Deus ele muda o meu e o teu nome, meu irmão. Glória a Deus, é verdade. E muitas vezes eu tenho lá fora com apelido, mas Deus ele nos pega, cuida, trata, sela e dá um nome novo para mim, para você. Diácono Daniel hoje é conhecido como Diácono Daniel, mas teve um passado. Eu tive um passado, a qual deixava que o mundo colocasse o nome da gente, mas somos filhos do rei do Grande da Galileia, a qual nos pegou e deu um nome novo. Segundo ponto, segunda lição que eu aprendo com José.
Está lá em Gênesis 37, versículo 4. O mal, a inveja, o ciúme e o ódio. Movidos pelo ódio, inveja, ciúme, nem os irmãos de José conspiraram contra ele e venderam como escravo. Além disso, para justificar a sua ausência de José para o seu pai, sujaram sua túnica de sangue de um animal e entregaram a Jacó, para que ele pensasse que seu filho protegido havia sido devorado por um animal faminto e selvagem. Glória a Deus. Isso são coisas, irmãos, do ódio, da inveja, do ciúme. E muitas das vezes hoje, quando nós ligamos a TV, o que mais a gente vê é o irmão matando o irmão. Por quê? Ódio. Por quê? Porque às vezes pensa que o pai ama um mais do que o outro. A gente vê um noticiário, namorado matando namorada, que é isso, ciúmes. Ciúmes. A gente vê pai matando filha, ódio. E isso daí a gente tem como aprendizado, a gente vê essas lições. Somos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas se a gente for olhar, a palavra vai dizer que os irmãos de José conspiraram contra ele para matar. Não é diferente na minha e na tua vida. Às vezes a gente pensa que estamos de lado de pessoas que vai nos proteger, que vai nos apoiar, e somos os primeiros a conspirar, somos os primeiros a ter ódio na nossa vida. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Muitas das vezes o mundo aí fora tem ódio de mim e de você. Por quê? Porque somos diferentes. Porque onde nós passamos, chamamos a atenção. Chamamos como? Lá vai o homem de Deus, ó. Lá vai a mulher de Deus. E o mundo cria e tem ódio e vai ter sempre. Porque somos diferentes deles. O mundo ele vai ter ódio sempre de nós, igreja. Glória a Deus. Ciúmes. Mas somos protegidos pelo perdão da Galileia. José sofreu por isso, por inveja, por ciúmes. Eles achavam que Jacó amava mais José pelo simples pedaço de pano. Achava que José era mais importante. Mas além, a gente bem entender e olhar a palavra, havia característica em José que chamava a atenção do seu pai. Isso não quer dizer que Jacó amasse mais José do que seus irmãos, mas o ciúme, a inveja e o ódio fez eles pensarem isso, que o pai amava a José a mais do que eles. E havia característica a qual o pai de José se identificava a ele. Tem característica em nossas vidas que nos faz ser mais próximo de Deus. Não é que Deus ame um a mais do que o outro, não. É porque tem coisas que nos faz aproximar uns mais próximos de Deus e o outro não. Entendeu? Aquele que busca mais a orar, aquele que busca mais pela madrugada, ele se aproxima mais de Deus. É uma característica qual Deus está vendo, e Deus se orgulha. Quando nós não passamos a buscar, quando nós passamos a orar, nós si próprios se afastamos de Deus. Jacó, ali ele representava Deus para o seu filho. Mas diferente, igreja, na minha e na tua vida. A terceira lição que eu pego fica lá em Gênesis 37, versículo 6, 7, 8 e 9. Cuidado para quem você conta os seus sonhos ou os seus planos. José agora conta seus sonhos aos seus irmãos. Começaram a perseguição,
a inveja. E muitas vezes contamos nossos sonhos para pessoas erradas, ou seja, pessoas que querem nosso mal, a nossa queda, querem ver o nosso casamento, a nossa família, a nossa casa destruída. Agora José, ele vai contar o sonho que ele teve para os seus irmãos. Creio eu, com as minhas palavras, o pensamento de José qual seria? Vou contar os sonhos para meus irmãos, e os meus irmãos vão me apoiar neste sonho. Mas foi diferente. Quando ele começa a contar os sonhos primeiro e o segundo sonho a seus irmãos, aí começa a perseguição. Cuidado, querido. Cuidado com quem a gente conta os nossos planos e os nossos sonhos, apontando um papel para que Deus venha realizar em nossa vida. E muitas vezes contamos, desabafamos para uma pessoa que a gente acha que vai nos apoiar, mas sai contando a ele os nossos sonhos, o projeto ao qual Deus tem na minha, na tua vida, para A, B e C. Termina que nossos sonhos acabam sendo frustrados, e quando olhamos queremos colocar a culpa em Deus. Não, a culpa foi nossa, por não vigiar e não olhar a quem nós contamos os nossos sonhos. Nem todo mundo que vai bater nas tuas costas e vai dizer que está contigo nos piores momentos, nas dores, na aflição, vai estar contigo. Não, a única pessoa que vai estar contigo é Deus. Aqueles que bateram nas tuas costas dizendo que vai estar contigo, quando você contou os seus sonhos, os seus planos, são os primeiros a começar a festejar a tua queda, quando tu está indo de água abaixo. Temos que vigiar com quem abre as nossas bocas e contamos os nossos sonhos e contamos a nossa vida. Tem muitas pessoas querendo a minha e a tua queda, querendo o mal, Deus, por não aguentar ver a felicidade tua, por não aguentar ver a felicidade da gente, por não aguentar ver o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Outra lição que eu trago para a igreja fica em Gênesis 37, versículo 24. A humilhação não é o fim. Agora José é jogado em uma cova. Creio que na cova não havia água. Cova sem água escura. Bateu medo. Mas José não desistia, porque o Senhor Deus estava com ele. Então passava ali pecadores e midianitas, que tiraram e levaram José da cova e venderam José ao ismaelita por 20 peças de prata, e trouxeram José ao Egito. Seu irmão primogênito Rubem voltou lá na cova, mas quando chegou José não estava. Daí pegaram a túnica de José, mataram o cabrito, mergulharam a túnica no sangue. Os midianitas venderam José ao Egito. A Potifar, oficial de Faraó e capitão. Agora vejamos, começa a humilhação na vida de José. José é jogado na cisterna. Creio eu com as minhas palavras, uma cisterna escura, uma cisterna a qual não tem água, uma cisterna a qual vai bater o medo. Por que bater o medo? Um lugar escuro. Mas Deus, quando Ele tem promessa na vida de um crente, até o mal que é feito com a vida do crente se torna bem. É Deus que está na situação.
situações que pensamos que é o fim. Somos humilhados, olhando para cima e dizendo: Senhor, essa humilhação eu não vou aguentar. É o fim, Senhor. Eu sei que eu não vou aguentar essa humilhação, essa dor. José passou todo o meio de humilhação que você imagina, mas ele continuou persistindo, porque Deus tinha um projeto na vida de José. Agora José é vendido para o Egito. A Bíblia diz que agora os irmãos pegam o cabrito, matam, melam a túnica de José e levam ao seu pai. O que me chama a atenção, pastor, é que a Bíblia diz que o primogênito de Jacó era Rubens. E a gente vai ver agora, quando Jacó faz uma túnica de várias as cores, ele está pegando a primogenitura de Rubens, glórias a Deus, e está passando, pastor, para José. Mas por quê? A túnica a qual os irmãos de José tinham inveja, tinha raiva e ódio, que não foi o ódio, não veio através do sonho, e sim o começo da túnica. A túnica que eles tinham ódio era porque a túnica a qual Jacó fez para José só cabia dele. Não cabia dele, só cabia em José. Por quê? Porque agora a raiva dele passa a ser maior, porque Jacó, ou Israel, como a Bíblia relata, pega a primogenitura de Rubem e passa agora para José. Ou seja, José agora passa a ser herdeiro de todas as coisas por lei. Agora José, ele é primogênito, porque a túnica dava a primogenitura a José. Olha o que Deus faz. Deus, ele quebra protocolo e princípios para te dar a minha vitória e a tua vitória. Ele tirou a primogenitura de Rubens e passou para José. Isso é Deus. Isso é Deus trabalhando na vida de José pela humilhação, por tudo que José passou, ser vendido a Potifar, passou pela prisão por ser abusado. Todos conhecem essa parte. Quem aqui já foi abusado? Igual José. Mas nós temos um juiz que se chama Jesus Nazareno. Glórias a Deus. A raiva de todos os irmãos de José era por causa da túnica, não era o sangue. Pega isso para a tua vida, meu amado. A túnica, ou aquilo que Deus te deu, o diabo não vai tomar e não vai tirar. Aquilo que Deus foi feito, que Deus fez para a tua vida é teu. Não é meu, não é do irmão, é teu. Aleluia. E para finalizar, uma coisa que eu vi lindo na Bíblia, que é Deus de promessa. Por isso que Davi Sassi tem aquele louvor, Deus de promessa. A gente vai ver, pastor, que se eu estiver enganado, o senhor pode me levar, pastor. E José, se não me falha a memória, Deus prometeu a promessa na vida de José aos 17 anos. E foi cumprir a vida de José aos 30 anos. Ou seja, José esperou 13 anos para que a promessa fosse cumprida. Aí nós vejamos agora Abraão. Deus, ele promete multiplicar a descendência de Abraão. Mas aí Deus faz Abraão esperar 25 anos para a sua promessa ser cumprida, porque a sua esposa não poderia dar filho naquela época. Aí eu vejo hoje Deus toma um irmão para falar com outro irmão, entrega o recado de Deus, uma promessa que Deus tem feito na vida do irmão, e passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4
hoje é que a igreja, ela quer que quando Deus fala, no mesmo momento se cumpra. Se aqueles homens de Deus e mulheres de Deus esperaram 13 anos, 25 anos, para a promessa de Deus se cumprir na vida deles, por que nós não podemos esperar? Por que nós não podemos esperar só mais um pouco? A promessa em tua vida foi estabelecida. A promessa em tua vida, Deus colocou ela e estabeleceu ela, e vai ser cumprida. Mas tenha paciência. Espera o tempo de Deus, não passa na frente do tempo de Deus, porque aí, meu irmão, a gente vai pegar a vara. Nós dando a bênção, esticando mais aí dos anos. A vida mostra 13 anos para um e 25 anos para outro, para a promessa deles se cumprir. A quarta, segura um pouquinho, que a promessa de Deus, ela vai ser cumprida na minha e na tua vida. Porque Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Quero estender aqui um agradecimento ao pastor por ceder a confiança e o público mais uma vez. Fico com essa palavra, igreja. Sabemos esperar um pouco mais as promessas de Deus, para não passarmos à frente e depois querer culpar o próprio Deus. Não. Deus não é culpado de nada. É a gente que passa à frente das promessas dele. Deus só quer que a gente tenha paciência. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, por que a gente quer passar à frente de Deus? Amém, igreja? Amém. Eu só agradeço a minha rica oportunidade de uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem, irmãos. Nós estamos aniversariando do ano, né? Esse mês é o nosso pequeno irmão Daniel. Nós vamos orar pela sua vida, viu? É acalmar aí que a gente ora já. Amanhã, irmãos, não haverá culto na sede, certo? O culto da sede foi cancelado. Em virtude de sexta-feira está tendo um culto lá, né? A posse da mesa diretora, o culto da nossa reunião dos pastores. Então, amanhã não vai ter culto, vai ser na sexta-feira na sede, certo? Só lembrando aos irmãos que dia 1º a gente já teremos culto aqui, né? Na nossa congregação, culto de ouro missionário. Terça-feira começa o janeiro profético, né? Que vai dar na palavra é o nosso irmão Fabiano Fontes, que é da missão, né? E desde já, irmãos, eu gostaria, né, de agradecer a cada um membro, congregados e visitantes da congregação Leite Rosário, né, que nos deram a honra de todo esse ano estar juntamente conosco, né? A partir de agora todos os cargos estão sendo zerados, né? Eu quero agradecer a nossa regente Daci, que é a minha esposa, o pastor, como também a regente das crianças, né? Muito obrigado por dividir essa carga comigo. Quero agradecer também, cadê os varões? Ao diácono Das, que é a irmã Esther também, que está juntamente com a pastora. Obrigado, Esther, por dividir esse fardo. Nosso diácono Dácio, né? Nós temos também o nosso auxiliar Luan, à frente do Devadem. Muito obrigado por você dividir essa carga comigo. Nós temos as do ciclo de oração de Diaconisa Kelly, a Diaconisa Cíntia. Muito obrigado por você dividir essa carga comigo. Nós temos a Diaconisa Jéssica, como nós temos o diácono Daniel, né, na mocidade. Obrigado por você dividir essa carga comigo. E, do modo geral, todos vocês que fazem parte da congregação da Leite Rosário, muito obrigado por dividir essa carga comigo. Não existe um pastor que faça nada só. Não existe pastor que consiga fazer nada só. Ele sempre vai precisar
e alguém para dividir o fardo, a carga, né? Então sou grato pela vida de vocês. O irmão Luan, do corpo matuteiro também, né? É à frente do corpo matuteiro também. Então louvo a Deus pela vida de vocês, cada um, né? Tirem esses dias aí para aproveitar, sem ter alguma mensagem com o pastor pedindo ou alguma coisa, né? Nós vamos chegar próximo à virada do ano, né? Os que vão estar conosco aqui, os que não for viajar, boa viagem, Deus o leve, traga de volta, aproveite o que se faz tempo que não vê um familiar, se vai ter oportunidade, chegue lá, abraça, não economize, tá certo? Para 2023 nós vem com força total, tá certo? Então Deus abençoe a vida de todos. Eu gostaria de fazer esses 3 jogos aí que chegaram, né? Eu não posso perder a oportunidade, já que eles vieram, né? Eu gostaria de fazer um convite a vocês. Eu não vou pedir para vocês mudar de religião, não, certo? Mas eu queria dizer a você que o Deus que essa moça vai dar serve é o Deus vivo. E o que Deus fez na vida deles pode fazer na vida de vocês também. Vocês querem aceitar a Jesus? Quem quiser, quem é o que vai ter coragem de levantar a mão? Aleluia. Aceitar a Jesus é você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. E o que é isso, pastor? É eu começar a aprender mais da Bíblia, caminhar, como é que verdadeiramente devemos servir a Deus. A mudança não é da noite para o dia, leva tempo, mas vocês aceitarem a Jesus Cristo já é um grande passo na vida de vocês. Muito bem. Aleluia. Meu irmãozinho Daniel, quando a moça vai conversar na rua, vem aqui, Daniel. Aleluia. Pode subir no altar. Muito bem, nós vamos orar, irmãos, sem agradecimento. 8 anos, né, de idade, rapaz, viu? Nós vamos orar, irmãos. Ele, quando louva, irmão,